Olá, voltamos com o nosso segundo episódio do minicurso Introdução às Vanguardas Europeias. Neste segundo episódio, vamos falar um pouquinho do pós-impressionismo e também do expressionismo. Então, o que vai acontecer agora? Nós vamos partir dos estilos universais, ou seja, romantismo, realismo, impressionismo, onde vários pintores se encaixam, para falarmos de figuras únicas. Então, aqueles pintores como Cézanne, Van Gogh, que não se encaixam em lugar algum, começam a criar uma linguagem própria. São figuras que a gente vai ver antes agora do expressionismo. Há autores que colocam Van Gogh como impressionista ou como expressionista, mas a verdade é que essas figuras que eu vou mostrar agora estão aqui um pouco num limbo, né? Nem chegam a ser vanguardistas e também não tem como encaixá-los no impressionismo, seria forçar muito a barra. Então vamos falar um pouquinho deles, começando com Seurat. Então, o que Seurat faz? Pega aquela ideia do impressionismo, de que se eu sobrepor uma cor ou outra, ao longe eu tenho uma terceira cor, ou fortaleço uma cor, enfim, esses estudos ópticos, e estuda-os de uma maneira científica muito profunda e cria o pontilhismo. Então, Seurat ficava, às vezes, como esta imagem, uma manhã de domingo, 3 anos, quase 3 anos fazendo essa tela, é uma tela muito grande, em que ele fazia esses estudos, né, que acabam, como vocês podem perceber, endurecendo um pouquinho as figuras, né? Então tem figuras quase geometrizadas, uma luz muito artificial, mas pronto, tem aqui um grande cientista. Esses artistas agora que vão avançando rumo à vanguarda são verdadeiros estudiosos cientistas, tá? Então, um estudo ótico aqui. Ele chega a ponto até de perder um pouco a forma, né, dos personagens, como eu falei, alongando demais, então já tenho aqui também um caminho à desconstrução da forma. Tá? As manchas e a geometria de Cézanne. Cézanne é uma figura fundamental para as vanguardas. Para ele, todas as formas naturais eram baseadas no cone, na esfera, no cilindro, e ele utilizava muito as manchas, né, as pinceladas grosseiras para fazer as suas pinturas. Começou com o impressionismo, participou da primeira exposição dos impressionistas, esta tela, inclusive, foi exposta, tá? Mas ele pintava quase sempre com uma espátula ou um pincel muito grosseiro que formava grandes camadas de tinta na tela. Então, é uma ideia também que vem do impressionismo, né, de sobrepor pinceladas, mas que ele avança aqui. Foi um homem que viveu para sua arte, a criou, tentou criar pelo menos um método de pintura, também científico, se isolou muito, estudou a vida inteira para criar a arte que criou, não foi tão, vamos dizer assim, reconhecido ainda em vida, né, mas depois da sua morte vai ser a figura central para a formação das vanguardas, né? E é uma pintura, isso aqui é muito importante, que não reproduz, mas produz sensações. Então, o que Cézanne traz para nós? Ele não quer simplesmente reproduzir na tela o que ele viu. Ele quer que nós tenhamos alguma reação diante da tela, que exista alguma sensação em nós que estamos observando. Então, que seja produzida essa sensação. E como a tela é feita, né? Como a composição é constituída por cores e pelo ritmo das pinceladas. Então, embora haja um método, que é algo que os vanguardistas não vão ter tanto, esse método enrijecido, Cézanne criou o seu próprio método, mas eu tenho a construção da composição à medida que eu vou pintando, né, à medida que eu vou fazendo as pinceladas, ou as espatuladas, né, já que ele fazia com as espátulas. Então isso vai ser muito importante para as vanguardas, né, vão ser duas questões de Cézanne que vão ser muito resgatadas pelas vanguardas, o fato de a tela mexer com o espectador, não ficar simplesmente reproduzindo a realidade, mas criar sensações, tá? E essa composição sendo feita enquanto a tela é criada. Van Gogh, nós estamos vendo aqui uma pintura da sua primeira fase, Os Comedores de Batata, e essa pintura um pouco mais apaixonada de Van Gogh, então Van Gogh não tinha tanto esse método científico das pinceladas, como Cézanne criou, ele pintava, vamos dizer assim, mais pela paixão, né? E é considerado, então, por isso, base para o expressionismo.
Aqui o quarto em Arles. Então, Van Gogh já tinha ido a Paris em 75, mas retorna em 86, quando os impressionistas já começaram a ser um pouco mais bem vistos, e interage com os impressionistas, é por isso que ele clareia tanto a paleta dele, e acaba se mudando para Arles em 88, onde ele vai viver um tempo junto a Gauguin, também vai ser muito importante para o desenvolvimento da arte dele, embora os dois brigassem demais, mas o que é importante aqui em Van Gogh é esta energia que ele traz. Fez várias composições dos girassóis, a gente está vendo aqui um exemplo, no seu autorretrato. A gente pode ver também um pouco de trabalho com a pincelada impressionista, talvez um pouquinho do pontilhismo, né? Então, são esses artistas que vão passando por diversas linguagens, mas o que é mais importante em Van Gogh, como eu disse, é essa energia. Então, ele aprende a pincelada com os impressionistas, ele aprende as cores, mas ele traz algo de único, algo seu, né? Muito sentimento, muita energia, por isso ele é considerado base para o expressionismo. O Gauguin. Gauguin vai trazer já uma outra questão. Ele vai estudar muito a representação artística, então as cores e as linhas, em conexão com a expressão da mente humana. Então, ele acreditava que cada forma ou tom comunicaria um pensamento. E também defendia a pintura de memória. O que é a memória? É algo que a gente cria na mente daquilo que a gente viveu, não necessariamente é o real, tá certo? Então, esse trabalho que ele faz com a imaginação, ou seja, buscando o inconsciente, isso é importantíssimo para as vanguardas, porque essa questão filosófica, psicológica, quase psiquiátrica às vezes, né? Os vanguardistas vão se conectar muito a Freud, por exemplo, isso vai ser muito importante para as vanguardas. E, por isso, Gauguin é considerado, pelo uso também muito cru que ele faz dessas cores quentes, é considerado também base para o surgimento do fauvismo. A gente sabe que ele foi para o Tahiti, não de uma maneira exótica, buscando algo exótico, mas se opondo àquela sociedade, buscando uma reconexão com a natureza, buscando analisar quem são esses homens, esses seres primitivos, vamos dizer assim, que ainda não foram corrompidos pelo progresso, né, como diz essa pintura, de onde viemos, quem somos nós, para onde estamos indo, então qual a real natureza do homem, é isso que Gauguin procura estudar, nesses estudos filosóficos, psicológicos dele, né, vão ser muitíssimo importantes também para o surgimento das vanguardas. Ele traz essa pintura bem colorida, que ele mandava para a França, né, então isso chegou a Paris, a gente já vai falar disso. Por fim, Toulouse-Lautrec, que vai ser o pintor de Montmartre, das cabarés, e vai utilizar muito o pastel. As suas imagens também têm aquela busca das gravuras japonesas, né, que eu falei lá de Manet, das estampas, então essas figuras meio em 2D, não em 3D, sem muito volume. Ele fica muito famoso pelos seus cartazes de publicidade do Moulin Rouge, e é um homem que está mais interessado na sociedade do que na natureza. Há alguns críticos que dizem que ele queria fazer uma crítica social, né, a essa prostituição, a estes homens, esses cavalheiros que procuravam umas prostitutas para se divertir, e vai usar aqui muito o pastel, então já tem novas experimentações, né, artistas que buscam não mais o óleo, que era o básico, mas tentam construir a sua pintura de outra maneira, né? Agora a gente vai entrar efetivamente nas vanguardas, lembrando que este termo vem da cultura do exército, né? Então, que são as vanguardas? São os soldados que vão à frente. Então, seria aquela arte à frente do seu tempo, que rompe com o passado, que traz o novo, tá? Buscam também mudanças estéticas radicais, a gente vai ver uma desestruturação da forma cada vez mais profunda, rumo a um abstracionismo maior e maior e maior, cores puras, planaridade, são também movimentos que têm uma base ideológica que fundamenta estas mudanças estéticas, então eu tenho manifestos e ideias publicadas em jornais, que é um meio de comunicação em massa,
E ou eu tenho primeiro o movimento e depois a divulgação dessas ideias nos jornais, balizando aquele movimento, ou eu tenho manifestos que são publicados nos jornais, como foi o caso do futurismo, e a partir do manifesto eu tenho a expressão estética que surge a partir daquelas ideias. Mas eu tenho sempre alguma corroboração estética por trás do movimento. Tá? As questões éticas são muito importantes para as vanguardas, a crítica ao capitalismo, à burguesia. Eles viam esse ardor capitalista como responsável pela Primeira Guerra Mundial, pela destruição, né, vamos dizer assim, da ética humana. Quase todos os artistas estão envolvidos em questões políticas e sociais profundamente e usam a sua arte para isso. E o contexto que a gente tem aqui, algo que é fundamental para o surgimento das vanguardas, é que por volta de 1905, 1906, Van Gogh já morreu há muito tempo, claro, mas morre também Gauguin e morre Cézanne. E vão haver algumas exposições em homenagem a esses artistas em Paris, quase simultâneas. Então, Paris, né, centro da vida artística mundial neste momento, recebe essas exposições e os artistas que estavam estudando também vão ver, né, juntos praticamente, Van Gogh, Gauguin e Cézanne. E aí vêm as ideias para os movimentos de vanguarda, certo? Vamos falar então, como eu falei, só para introduzir o expressionismo. O expressionismo é caracterizado pela busca de exprimir impulsos e paixões. Então, a angústia existencialista que surge aí no final do século XIX, aquele medo de transição para o século XX, as questões nacionalistas, o pensamento de Nietzsche, e tudo isso vai ser refletido nas obras expressionistas, tá bem? Como Cézanne fez lá atrás, eles buscavam aqui também estimular a vivência da obra, não a sua mera contemplação, então eu não quero mais ali alguém para estar no museu simplesmente observar a minha obra, eu quero que o espectador sinta alguma coisa também, tá? Ele viva ali comigo aquela obra. A arte aqui, como eu falei no slide anterior, é visto como um elemento de transformação social, novamente critica a burguesia, traz as temáticas cotidianas que os impressionistas já traziam, e eu tenho uma deformação intencional da composição. O desenho não é real, é um desenho irreal. As cores são inverossímeis, no máximo elas são feitas por atributos. Então, por exemplo, eu pinto um anjo de azul e um diabo de vermelho, né? Mas são cores irreais, eu tenho pessoas amarelas, eu tenho um chão vermelho, como o Gauguin fez ali atrás, né? E as pinceladas muito marcadas e vivazes. São dois momentos do expressionismo, mas a gente vai ver aqui mais a ponte, que é inspirada em Munch. Já vamos ver. Só para a gente ter uma comparação, enquanto o impressionismo buscava interiorizar o exterior, ou seja, trazer para a obra aquilo que estava ali à sua frente, o expressionismo busca o contrário, busca levar para a obra o que o artista sente, exteriorizar o que está dentro dele. O impressionismo busca conhecer a realidade, o expressionismo quer agir diante da realidade. O impressionismo vai mais por um caminho sentimentalista, vide Renoir, né? E o expressionismo já vai mais por um caminho agressivo, uma vontade agressiva, vide Van Gogh, por exemplo. A técnica impressionista é científica, é racional, é baseada na ótica das cores, enquanto o expressionismo não tem técnica. Ou, podemos dizer assim, se há uma técnica, ela é construída durante a ação, enquanto eu pinto o quadro, e não é prévia. Tá? O impressionismo busca captar a realidade e, por fim, o expressionismo quer criar a sua realidade. Vamos falar então de Munch, que é o maior nome do expressionismo. O Grito, na tela que vocês mais com certeza conhecem dele. Esse é um texto do próprio Munch, então ele diz que uma noite eu estava caminhando por um trajeto, a cidade estava de um lado e o fiord abaixo. Eu me sentia cansado e doente. Parei e olhei para o fiord.
O sol estava se pondo e as nuvens ficando vermelhas como sangue. Senti um grito passando pela natureza. Pareceu-me ter ouvido o grito. Eu pintei este quadro. Pintei as nuvens como sangue real. A cor gritou. Isso se tornou o grito. Então, ele pinta algumas versões desse quadro, essa é a mais famosa, claro, em que eu já tenho aqui uma certa desconstrução da forma, certo? Então eu vejo um homem, eu sei que é uma pessoa segurando a cabeça, mas ela já está ali um pouco desconstruída. Eu sei que atrás dela tem mais duas figuras andando, eu vejo que é uma ponte, eu vejo dois barquinhos ali ao fundo, mas eu já tenho começo aqui uma desconstrução da forma e também das cores, né? Que são bem inverossímeis aqui. Mante utiliza um pouco essas ondas que pinta, como se fosse um eco desse grito, e traz esse vermelho no céu mesmo para trazer essa angústia que ele sentia. Essa tela faz parte de uma série que incluía também a ansiedade, que a gente vê aqui agora, né, que ele utiliza o mesmo artifício, as pessoas aqui no primeiro plano estão até mais bem, vamos dizer assim, delineadas, depois essa forma vai perdendo à medida que os planos vão avançando, e ele utiliza novamente esse céu vermelho. Esta Madonna, ele também emprega essas espécies de ondas em volta da mulher, né, se fosse uma aura ali dela se expandindo. Mante traz algo de muito macabro, uma visão bem pessimista da condição humana, isso vem da própria vida dele. Então esta tela, a menina doente, retrata a irmã, que passou meses sofrendo com tuberculose na cama, até morrer apenas com 15 anos. E Mante passou por uma série de mortes na família, mãe, pai, a irmã, e se sentia muito sozinho e muito angustiado com esses adoecimentos também constantes. Ele ficava muito doente constantemente, então ele tem essa ansiedade que ele passa para nós, né? Então não são telas que a gente simplesmente contempla, a gente sente essa angústia do artista. Ele mesmo considera essa obra sua primeira ruptura com o impressionismo. Então Mante passou pelo impressionismo, passou pelo pontilhismo, conheceu Manet, conheceu Toulouse-Lautrec, conheceu Van Gogh, conheceu Gauguin, e foi com Gauguin que aprendeu a usar as gravuras, né? E esta imagem tem aqui uma influência muito forte de Gauguin, né? A gente pode ver como ele constrói essa figura, mais uma vez, colada no fundo, né? Lembrando aquela ideia da figurinha, como se ela fosse um decalque, eu pudesse tirá-la dali, e essas cores muito irreais. Então aqui tem uma influência muito forte de Gauguin, né? Como eu disse, vai ser importantíssimo para o segmento das vanguardas, né? Esta é uma frase de Mante: quero criar pessoas vivas que respiram e sentem, sofrem e amam. Amor e dor, que também é chamada de a vampira. Nessa tela a gente percebe muito isso, todo este sentimento que está envolto nesse casal, tanto o amor quanto uma dor talvez da separação, né? A gente já começa aqui a imaginar o que está acontecendo, esse cabelo muito vermelho dela, mais uma vez essas ondas que parecem reverberar um sentimento que está ali no meio da tela. Então, é uma pintura muito expressiva, né? Como o próprio nome diz, expressionismo. Então, o que nós vimos até aqui? A construção de estilos individuais, homens como Van Gogh, Gauguin, Cézanne, trazendo as suas próprias contribuições fora dos estilos universais, suas próprias contribuições para as vanguardas, e vimos aqui o início das vanguardas com Mante, que é apenas um comecinho dessa escada que nos leva a Kandinsky, por exemplo, que é o primeiro a abandonar completamente a forma, e, enfim, aos futuristas e fauvistas, até chegarmos ao surrealismo, enfim, todo esse caminho que leva à desconstrução total da forma. E o que a gente vai ver no próximo bloco é como essas ideias modernas, vanguardistas, também chegaram ao Brasil e influenciaram o nosso movimento modernista. Até já!